Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de domingão de carnaval, com muitas fantasias que provocam risos por todos os lados. Mas eu quero perguntar para você se você já viu em algum lugar uma fantasia que pudesse ser caracterizada como a fantasia do cara de pau. Pois bem, vou dar uma sugestão. Para o próximo carnaval, porque esse acho que não vai dar tempo, as pessoas poderiam fazer uma máscara da dona Michele Bolsonaro. Porque ou ela é muito cara de pau, ou é uma pessoa que tem uma ignorância profunda, sei lá, um mau caratismo. Também para casar com a figura do inelegível, com os predicados, entre aspas, do inelegível, a gente não poderia esperar muitas coisas, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, porque a criatura também está nesse lote de pessoas desesperadas no universo paralelo. E vamos mostrar aqui também algumas contradições, algumas cenas muito interessantes e mais uma cena que a gente não tinha visto ainda nas redes sociais, do ministro Alexandre de Moraes fazendo avaliações muito importantes sobre coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e no mundo para a gente entender por onde nós estamos caminhando. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já estão inscritos e conectados através do nosso portal do José. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, nós que somos jornalistas, enfim, estamos acompanhando as coisas que acontecem no Brasil, de repente a gente se depara com algumas coisas incríveis, né? Diria até inusitadas e inacreditáveis. Uma delas é essa aqui. Matéria que está saindo em alguns jornais, né? A dona Michele Bolsonaro, de repente, ela virou uma defensora também de direitos humanos. Aliás, hoje, logo mais à noite, haverá a premiação do Oscar. Seria muito interessante que a dona Michele assistisse ali a cerimônia, mas mais do que isso, assistisse ao filme Ainda Estou Aqui, para poder entender aquilo que o marido dela sempre teve embrenhado e nas coisas, nos valores que o marido defende. Para quem não sabe do que eu estou falando, vamos lá. Delação de Cid veio de pau de arara do século XXI, diz Michele Bolsonaro. Ex-primeira-dama questiona a condução das investigações que apontaram para uma tentativa de golpe comandada pelo marido. A senhora sabe o que é pau de arara, senhora Michele? A senhora sabe em que circunstâncias esse equipamento de obtenção da verdade apareceu aqui no Brasil? A senhora sabe qual a relação que o marido da senhora tem com esse instrumento? Bom, é muito importante salientar que um dos amantes e organizadores de pau de arara aqui no Brasil foi o senhor Carlos Alberto Brilhante Ustra. A senhora sabe quem é esse aqui que está com a camiseta do torturador? Quem implementava pau de arara aqui no Brasil? Contra suspeitos, contra acusados? Pois bem, a senhora devia, enfim, se informar melhor antes de vir a público falar determinadas coisas. Mas se a senhora tiver dúvidas ainda, a senhora poderia consultar também alguns vídeos, como esse aqui, ó. Não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável da CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Você pega o irmão do Javes Rabelo, um 15 quilos A senhora sabe e acha que ele tem que ser... quem é essa figura, senhora Michele? Pois bem, né? Fica difícil, né? As pessoas fazerem essas confusões. E mais do que isso, o marido dessa criatura, uma vez foi interpelado diante de outras atitudes, de outros comportamentos, que não são nada compatíveis com comportamentos de homens públicos sérios e honestos. Vou acompanhar aqui uma entrevista que o Bolsonaro estava sendo submetido e, de repente, ele ficou aqui devidamente emparedado pela jornalista Amanda Klein. Gente, foi uma das situações mais espetaculares do jornalismo nacional que as grandes emissoras deveriam ter feito também, né? Questionado de uma forma assim, jornalística. Mas vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. Negociados em 3 décadas, 51 foram pagos total ou parcialmente em dinheiro vivo pela sua família. E é importante enfatizar que isso acontece num contexto de investigação da prática de rachadinha nos gabinetes de 2 dos seus filhos, o vereador Carlos e o senador Flávio Bolsonaro. O senhor também é suspeito de ter mantido funcionários fantasmas quando era deputado
federal em Brasília. O seu filho, Flávio, negociou 20 imóveis nos últimos 16 anos, sendo que o último deles foi uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. A sua ex-mulher, Ana Cristina Siqueira Vale, mora em outra mansão avaliada em 3 milhões de reais, um bairro nobre em Brasília, com seu filho, Jair Renan, que o senhor chama de 04. E ela também agora é investigada pela PF por supostamente ter usado um laranja para adquirir esse imóvel. Então é importante refazer a pergunta: qual a origem desses recursos, presidente? Amanda, você é casada, né, com uma pessoa que vota em mim. Gente, veja a resposta, criatura. Com ele, mas eu não tenho nada a ver com isso. A minha vida particular não está em pauta aqui. A minha vida particular não está em pauta. A minha particular está em pauta por quê? Por que a minha particular está em pauta? Porque o senhor é uma pessoa pública, o senhor é o presidente da República. Não, você não pode me acusar de uma... Amanda, respeitosamente, essa acusação tua é leviana, tá? Vamos lá. Ex-mulher, tenho 2 ex-mulheres, não tenho contato com ela. Ambas casaram depois de separar de mim. Não sei qual é a vida econômica. É um picareta, né? Ela está perguntando como é que essas mulheres que entraram pobres nos casamentos saíram com muitos imóveis também, senhor Jair. Então, esse foi um momento muito interessante, mas infelizmente muitas pessoas que seguem a criatura fazem parte de uma seita, não conseguem entender, né? Que ninguém que seja corrupto moralmente, ninguém que seja uma pessoa tão abjeta é capaz de produzir alguma coisa positiva para qualquer ser humano, ainda mais à frente de uma nação. Bom, a gente está vendo muitas situações aí. Eu queria mostrar para vocês outras cenas, mas eu vou centralizar aqui nosso papo numa reflexão que foi posta pelo ministro Alexandre de Moraes, numa palestra que eu já mostrei um trecho para vocês mais cedo, mas que tem um outro trecho que eu vou mostrar para vocês, que é muito interessante, que nos dá conta de como o ministro Alexandre de Moraes ele tem uma percepção do que está em jogo, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Isso nos dá muita segurança para termos a certeza que ele não irá recuar, que ele sabe exatamente qual é a posição que ele está ocupando em defesa do nosso país, da nossa soberania, no meio desse jogo. Vamos acompanhar aqui. Mas há pessoas que ficaram com rancor a essa universalização. O sentimento surgiu em virtude dessas crises econômicas geradas, por um lado, pela universalização de direitos e, por outro, pela excessiva concentração de renda, porque realmente se achatou muito uma grande parte da população, a concentração de renda, principalmente nos últimos 30, 40 anos, é uma concentração absurda, e determinados grupos políticos, ideológicos, conseguiram captar esse sentimento. Isso é importante de ter em mente. Não foram as big techs, as redes sociais, que geraram esse sentimento. Não. Souberam captar. E, a partir dessa captação, transformaram um instrumento que nasceu na Primavera Árabe, as redes sociais, um instrumento de defesa da democracia, da liberdade de reunião, da liberdade de expressão, conseguiram transformar num mecanismo de doutrinação em massa. Porque já tinham a expertise para isso no ponto de vista ou no campo econômico. Simplesmente mudaram o foco. Eu não diria nem mudaram o foco, simplesmente ampliaram o foco. Porque já tinham feito estudos de direcionamento dos algoritmos para o campo econômico, para fins de conseguir levar produtos às pessoas. A grande discussão no mundo e a grande necessidade do mundo é saber como funciona a distribuição, não o segredo industrial dos algoritmos, mas como se dá a utilização dos algoritmos nas redes sociais. Não são randômicos. Você manda, você tem lá a rede social, eu não tenho mais, né? Como vocês devem saber, né? Eu não posso nem sair do X que já me deduram. Você manda uma mensagem a favor da democracia, uma determinada rede, X, Y ou Z, né? Uma determinada rede manda para 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. Você manda uma mensagem xingando alguém, o algoritmo manda para 100 mil pessoas. É igual loteria? Não. Os algoritmos, eles são direcionados ideologicamente para doutrinar
as pessoas. Isso começou do ponto de vista econômico. Às vezes vocês estão com o celular e você fala, eu queria tanto comprar uma blusa vermelha, para falarem que eu sou comunista, né? Uma blusa vermelha, nunca mais você vai deixar de receber mensagem de roupa vermelha. Daí você fala, eu estou sendo grampeado. Não, é porque você fez uma consulta, acabou. Nunca mais você vai deixar de receber aquilo. Se você usa aquela Siri, então, se ela está ligada, aí sim, você fala blusa vermelha, você vai receber todas as propostas do mundo que interessarem aquela rede social. Qual o maior banco de dados do mundo que não tem permissão, mas tem mais informação de todos vocês, de todos nós, que até a nossa própria mãe? Pior que é difícil, né? Alguém tem mais informação de você do que a sua mãe. Quem são esses? As Big Techs. Sabem o que você come, o que você entra no iFood. Sabe para onde você se desloca, né, porque você vai no Uber ou no outro aplicativo. Sabe remédio que você toma, porque também você compra. Sabe o que você lê, sabe o que você consulta. A gente fala tanto de lei de proteção a dados, né? E as Big Techs, de graça, gratuitamente e sem autorização, elas têm informações detalhadas de todos nós. A partir dessas informações detalhadas, tanto no campo econômico, direcionam produtos, mas num determinado momento, determinado grupo norte-americano falou, o eleitor nada mais é do que o consumidor. É um consumidor de ideias políticas. O eleitor, assim como o consumidor, pode ser doutrinado, pode ser direcionado. Assim como nós podemos vender um produto, carro X para esse eleitor, nós podemos vender outro produto, eleitor Y. É a mesma coisa. E aí foi, e a gente não pode deixar de reconhecer a genialidade disso, aí foi a genialidade. Democracia é um negócio, dizem as Big Techs, porque tudo para as Big Techs é dinheiro, é negócio. Democracia é um negócio. Assim como vendemos carro, vamos vender candidatos. Só que é um negócio que, em dando certo, gera um lucro muito maior, porque aí nós vamos aprovar as leis, aí nós vamos mandar no país os grandes grupos econômicos. Não por outro motivo, e corroendo por dentro, quais as as palavras com o maior número que as Big Techs citam? Liberdade, democracia. Sim, liberdade para eles poderem fazer o que eles bem querem, porque são os maiores grupos econômicos do mundo. Eu demorei para achar essa palestra do ministro Alexandre de Moraes. Vou colocar o link abaixo aqui do nosso encontro de hoje, para você que quiser assistir na íntegra, né? Para você ver que não teve nenhuma contextualização aqui diferente daquilo que a gente fala sempre, porque isso mostra para a gente que o ministro está enxergando os atores, como é que ele percebe a aparição desses atores no mundo da política, o papel que eles estão desempenhando e como todos esses papéis são contrários à democracia de fato. Da gente, de fato, ter uma liberdade, uma igualdade de informações, uma igualdade de dados que são disponibilizados, uma igualdade de oportunidades, enfim, coisas que estão sendo corroídas para justamente favorecer os grupos econômicos que já estão no topo de uma pirâmide econômica e querem cada vez mais. Eles não estão se importando de fato com seres humanos, com sociedades, com democracias, com liberdades e direitos humanos. Não. O ministro aí está mostrando que ele está muito consciente do jogo que está sendo jogado. Falta agora, gente, aí me permitam uma crítica final, né? É o envolvimento maior do governo federal, do governo Lula, nessa percepção. Porque o Lula, ele demonstra que tem algumas noções dessas coisas que estão acontecendo, mas é muito importante que haja lideranças, que tenhamos liderança no nosso país, jogando essa reflexão que o ministro Alexandre de Moraes disse numa palestra, por um número muito maior de pessoas, para a gente desenvolver uma percepção crítica que nem tudo que a gente está recebendo de informação são informações corretas e inocentes. E que também combate esse tipo de distorção da vigarice da extrema-direita aqui no nosso país, querendo surfar nessa onda, mas para esses propósitos econômicos, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Mande seu comentário, tá legal? Tchau.